Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz. O que eu estou vivendo ninguém pode resolver. E eu não vou ficar conversando com ninguém. Você lembra quando ela está chegando perto? Eliseu diz para Geazi, vai lá e pergunta a ela o que está acontecendo. E ela perguntou, vai bem contigo? Vai bem com teu filho? Vai bem com teu marido? E ela respondeu o quê? Por que ela respondeu vai bem? Ia bem sim ou não? Ia bem sim ou não? Mas ela disse que ia bem? Por quê? Porque ela não queria perder tempo. Ela não queria contar seu problema para quem não resolve. Para de murmurar, para de reclamar, certo? Vá direto, fecha a porta. Você está entendendo? Coloque seu problema, você, seu problema e Deus. E Deus é o Todo-Poderoso, misericordioso, Ele te ama. Você é filho, você é filha dEle. Está na hora de você viver o incrível, o sobrenatural, o extraordinário. Não porque alguém prometeu ou profetizou na sua vida isso, mas porque você resolveu e descobriu que há um endereço onde você é capaz de ficar sozinho, sozinha com Deus. E Deus se levanta do seu trono para agir em seu favor. Eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês. O tema da minha mensagem é o segredo da porta fechada. Eu quero ler alguns textos com vocês e fazer uma aplicação pequena de cada um deles. E nós vamos começar pelo Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 1. Nós vamos do 1 ao 6. Evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique trocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar pelas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Isso. O texto que eu li fala da importância de um ambiente secreto, de um ambiente onde a visibilidade, ou pelo menos o reconhecimento das pessoas, é muito baixo. Me parece que esse é um dos ambientes mais poderosos que um cristão, que um crente pode frequentar. Você vê que nós vimos alguns exemplos na recomendação do próprio Jesus, de como nós deveríamos nos esquivar de fazermos determinadas coisas e desejarmos o reconhecimento, seja dar esmola ou abençoar outra pessoa, oferecer a ela um donativo ou até mesmo a nossa oração. Todo o texto que eu li nos remete para um ambiente que Jesus fecha no verso de número 6. Quando ele diz, quando você for orar,
entra no seu quarto e fecha a porta. De portas fechadas, você vai orar ao Senhor. Eu quero expor a vocês alguns textos hoje que mostram os ambientes de milagres feitos de portas fechadas, com poucos espectadores, com poucas pessoas tendo acesso. Coisas que aconteceram na intimidade, porque envolviam um grupo pequeno de pessoas ou situações extremamente desafiadoras. A minha preocupação hoje está concentrada em não oferecer promessas cujas quais Deus não irá cumprir, não porque não pode fazê-lo, mas simplesmente porque não disse que faria. Quando entendemos ou encontramos esse ambiente, que poderíamos talvez dizer de tão fechado e escondido, poderíamos chamá-lo do esconderijo do Altíssimo, aquele ambiente onde ele é dividido por você e Deus, ou talvez alguns dos seus, onde você vai tratar de coisas dificílimas, de situações extremamente desagradáveis, que podem variar de problemas financeiros, de problemas de saúde, paixões inadequadas. Mas um ambiente frequentado por poucas pessoas, um ambiente restrito, restringir o acesso. A palavra porta aqui não necessariamente deve ser vista como aquilo que nós reconhecemos hoje como porta, mas aquilo que pode restringir o acesso, dizer quem é que vai participar ou não. É isso que eu quero que você observe, porque eu sei que muitos de vocês estão aqui há muito tempo, buscando coisas desafiadoras, certo? Difíceis, pelo menos é difícil para você. E talvez o cansaço, a exaustão já esteja tomando conta de você. Como o Miranda veio aqui falar de oferta, falando de automático, quantas pessoas às vezes acabam entrando por essas portas, por quê? Porque é dia de culto. Mas hoje não é dia de culto, gente. Então, porque é dia de culto, eu vim, tá bom. Mas qual é o seu propósito de vir cultuar ao Senhor? Eu não sei. Ou então eu me tornei um pedinte espiritual. Todas as vezes que venho, certo? Minha mão está estendida para que Deus possa agir em meu favor. É muito mais do que isso. E existe um ambiente, existe um lugar que eu posso construir, que você pode construir, frequentado por poucos, que muitos não devem fazer parte, mas que é o lugar onde o milagre pode verdadeiramente acontecer. Talvez não no modelo cujo qual nós gostaríamos, mas esse texto, ele nos narra esse ambiente, o secreto, um ambiente onde o que a mão direita ou a esquerda vai fazer, nem a direita ela deve saber. Onde as pessoas não precisam saber o que eu faço, que horas eu oro, como é que eu oro, porque todas as vezes, e eu não estou abolindo, certo? Eu não estou criticando o ambiente coletivo, não é isso, certo? A Bíblia fala da importância, certo? De nós orarmos, da comunhão, nós estamos no ano da unidade, mas aí eu me pergunto, que se nos fortalecermos nesse ambiente secreto, não teríamos mais poder no coletivo? Então preste atenção nesse texto agora, Gênesis 4:7, lá no início da Bíblia, um probleminha com a porta. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? É Deus perguntando a Caim. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta.
à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Novamente nós temos a palavra porta aqui. E agora numa conversa que Deus está tendo com Caim. O pecado jaz à porta. E você tem que ter cuidado, porque o desejo dele será contra você. Mas cabe a você dominá-lo, ou subjugar o poder do pecado. Ele vai tentar te vencer, te dominar, exercer vitória sobre você, envergonhar você, sua casa, sua família, com seu comportamento, filho, envergonhar seus pais, com seu comportamento, pais, envergonhar seus filhos, com seu comportamento, esposa, envergonhar seu marido, com seu comportamento, marido, envergonhar sua esposa, com seu comportamento, membro, envergonhar a igreja, com o comportamento da liderança, envergonhar os membros, porque Satanás está sempre buscando uma situação para nos envergonhar, para conseguir entrar por essa porta que nós precisamos, certo? Aprender a restringir o acesso. É assim que funciona. Então nós vamos olhar 4 textos, 4 ou 5 textos, dependendo aqui do tempo. Segundo livro dos Reis, 4:4. Preste atenção. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos. Preste atenção nesse texto. O que tem aqui? Um problema financeiro. Aqui tem um problema com dinheiro. É isso. Essa família está precisando de dinheiro para pagar uma dívida. É isso. O marido dessa mulher morreu, deixou uma dívida que ela não tem dinheiro para pagar. E então o credor chega na casa dela para pegar os seus 2 filhos como moeda. E essa mulher vai procurar o profeta, que representa a Deus. Vai desenvolver com ele um diálogo e ele vai dar uma instrução a ela. Preste atenção. Você pegue a estrutura que eu estou lhe oferecendo, depois você pode ler. Vai para a sua casa, você e os envolvidos, você e seus 2 filhos, entra em casa, fecha a porta. Olha só, porque vocês precisam entender que o que vocês vão viver, o que vocês vão procurar, o que vocês vão experimentar tem a ver apenas com vocês. É isso. São recursos para livrar vocês. Então pegue todos os envolvidos e leve para esse ambiente de porta fechada. Por quê? Porque não interessa a mais ninguém. Você tem que aprender a restringir o acesso de pessoas que não deveria estar envolvida em coisas que são de responsabilidade suas. Hoje as pessoas se esquivam de responsabilidade. Eu estou vivendo isso por causa, estão me perseguindo no trabalho, é por causa da crise econômica, é por causa do que fez o Trump, é por causa do Bolsonaro, do Lula, da recessão, é por causa do pastor, é por causa do meu marido, é por causa da esposa, é por causa dos filhos, é por causa... As pessoas começam a colocar todo mundo num ambiente cujos qual eles não teriam que estar, porque se você está com uma crise, se o problema é com você ou com alguns dos seus, coloque isso para funcionar de forma correta. Deus disse através do profeta: pega você, seus 2 filhos, a estrutura que eu disse para você montar. Você já montou a estrutura? Já. Você já foi na casa do vizinho, você pediu, você obedeceu,
seguiu as instruções que eu te dei, já está tudo dentro de casa, tá. O azeite, a botija que tem um pouquinho de azeite, está aí, tá. E agora, o que eu faço? Agora fecha a porta. Fecha a porta. Preste atenção, que lugar é aquele? Que lugar é a casa dessa mulher agora, Abner? É o lugar da obediência. O profeta não mandou a mulher orar a Deus para que o azeite multiplicasse. O que tinha dentro daquela casa era o poder da organização e da obediência. E pronto. O que ele disse? Pega o vaso que tem azeite, né, e joga no vaso vazio. Isso. E quem é que fazia isso? A mulher e seus 2 filhos. Quem é que fez o milagre acontecer? Os 3, certo? De porta fechada. Pare de trazer desculpas, vitimização, responsabilidade, que não existem. São apenas pontos de apoio que você busca para ancorar seu fracasso. Para parecer que não é seu, a culpa é da sua sogra. Para parecer que não é seu, a culpa é do vizinho. Para parecer que não é seu, a culpa é do outro. Sempre a culpa é de alguém. Pare com isso, feche a porta, tira dessa casa, tira deste ambiente todo mundo que não faz parte disso e se prepare para viver com Deus, responsabilidade e obediência, o sobrenatural. Posso ouvir um amém? Isso! Então nós precisamos entender o valor de uma porta fechada. Para entendermos, você precisa de recurso? Precisa. Pessoas podem te ajudar? Até podem, mas não querem ou não estão nem aí para o seu problema. Então tá bom. Nem todo mundo tem esse tipo de problema. Nós vamos olhar outros. Mas é importante você entender a responsabilidade que você tem e o poder da obediência. Obedecer, organização e obediência e responsabilidade. Tá bom. Ah, o que você tem em casa? Eu não tenho nada em casa. Calma. É isso que ela diz. Eu não tenho nada na minha casa. Calma. Você tem uma casa, você tem 2 filhos, você tem saúde, você tem uma série de coisas. Então pare de dizer que não tem nada. O que você tem? Busca. Ah, eu tenho um pouco de azeite. Então tá bom, vamos fazer o milagre, ou começar o seu milagre a partir daquilo que você tem. Você pode crer nisso? Você está esperando algo extraordinário, pirotécnico, sensacional, e Deus está esperando você se responsabilizar, se organizar, fechar a porta, obedecer e viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Vamos para o segundo texto? Coloca para mim. Ainda no capítulo 4, verso 21. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Preste atenção nesse texto. Está no mesmo capítulo do anterior. É a história de 2 mulheres, certo? A viúva e a sunamita, de segundo livro dos Reis, capítulo 4. Essa é a história e o problema aqui não é grana. A mulher aqui, ela é rica. Ela não tem problema no casamento, ela é bem casada. Ela é extremamente conectada com seu marido. Tudo que vai fazer, eles fazem juntos, compartilham, são parceiros, são amigos, são amantes, são sócios. É um casamento extraordinário, é verdade. Mas ela tem um problema. O filho dela morreu. E toda a grana que ela tem não pode trazer o filho de volta. Então ela vai ao mesmo profeta, a Eliseu. Mas antes de ir, ela vai deixar seu filho em casa. E me parece, pelo menos o texto me indica, que ela não contou nem para o marido.
Ela não contou para o marido, provavelmente porque o dia que Eliseu disse que ela ia ficar grávida, o marido não estava. Só chamou ela na porta. Então ela sabe que a responsabilidade é dela. Ela chama o marido e diz: eu preciso encontrar. Manda preparar um jumento para mim. Manda preparar um transporte, porque eu preciso falar com o profeta. Ele diz: hoje não é sábado nem lua nova. É o que o marido diz para ela, o que indica que provavelmente ele não sabe o que está acontecendo, porque ela fechou a porta. Botou o filho morto na cama e fechou a porta. Olha isso. Lá dentro tem um problema que ela vai resolver com o profeta lá fora. E aquele problema não interessa a mais ninguém. Ela chama a responsabilidade para si. E ela vai lá falar com o profeta, com o homem de Deus, que representava o próprio Deus aqui na terra. Pois era assim que funcionava naquela época. E quando ela vai atrás dele, ele manda o seu assessor na casa dela. Ela diz: não, senhor. Lá em casa vai o senhor. A porta está fechada. Eu vim aqui para levar o senhor para a minha situação. O que eu estou vivendo ninguém pode resolver. E eu não vou ficar conversando com ninguém. Você lembra quando ela está chegando perto? Eliseu diz para Geazi: vai lá e pergunta a ela o que está acontecendo. E ela perguntou: vai bem contigo? Vai bem com teu filho? Vai bem com teu marido? E ela respondeu o quê? Por que ela respondeu vai bem? Ia bem, sim ou não? Ia bem, sim ou não? Mas ela disse que ia bem? Por quê? Porque ela não queria perder tempo. Ela não queria contar seu problema para quem não resolve. Para de murmurar, para de reclamar, certo? Vá direto, fecha a porta. Você está entendendo? Coloque seu problema, você, seu problema e Deus. E Deus é o Todo-Poderoso, misericordioso, Ele te ama. Você é filho, você é filha dEle. Está na hora de você viver o incrível, o sobrenatural, o extraordinário. Não porque alguém prometeu ou profetizou na sua vida isso, mas porque você resolveu e descobriu que há um endereço onde você é capaz de ficar sozinho, sozinha com Deus. E Deus se levanta do seu trono para agir em seu favor. Nós precisamos fazer isso. Agora o profeta está na casa dela. O menino está morto. É verdade. Botou na cama do profeta. Foi lá que ela colocou. Porque, você lembra quando ela recebeu o profeta? Você lembra para quem aquele quarto foi construído? Lembra? Vejo que este que passa por nós é um santo homem de... Ela fez um quarto para Eliseu? Não, ela fez um quarto para Deus, o Deus que estava em Eliseu. Está na hora de nós tomarmos posse daquilo que Deus nos concedeu. Uma intimidade. Um ambiente íntimo. Onde você pode sentir a presença de Deus, saber que Ele está ali. O Espírito Santo está te ouvindo, agindo, movendo nas coisas pequenas. Ele pode resolver coisas que envolvem dinheiro, sim. Já vimos isso no texto anterior. Mas agora não. Agora é aquilo que o dinheiro não pode resolver. Nós precisamos entender isso. O poder da porta fechada. Da porta fechada, não tem problema. Você quer orar no monte, ore. Você gosta de orar num montão de gente, você gosta. Faz o que você quiser, mas aprenda uma coisa. Um ambiente onde está você e Deus é o mais poderoso para você. Para você. Tá certo? Então se fortifique nesse ambiente. E depois você pode compartilhar. Não tem problema nenhum não. Mas é importante você entender isso. Vamos para o terceiro texto? Marcos 5:37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus fecha a porta ao ir para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Jesus acaba de desembarcar em Cafarnaum. E ao descer em Cafarnaum, Tabita, ele desembarca
E o Jairo vai abordá-lo, chamando para que Jesus fosse à sua casa. Eu preciso que o senhor dê um pulo lá na minha casa. Então Jesus está envolto numa multidão. O que tem na casa de Jairo? Jairo mesmo disse: minha filha está morrendo. Minha filha está morrendo e Jesus está aqui e está indo para a minha casa. O que o pessoal vai fazer? Nós vamos lá para vermos isso. Então não tem nada de errado nisso. Todo mundo quer ver o que vai acontecer, até porque é o influente chefe da sinagoga. É Jairo. Jairo vai perder o cargo, vai perder tudo por causa disso. Ele não vai ser mais o chefe da sinagoga, porque se humilhou a pedir ajuda para o filho de um carpinteiro. Mas ele não quer saber, o que está em jogo é o futuro de sua família, é a sua filhinha, então ele vai. Quando Jesus está próximo à casa de Jairo, porque é bem pertinho, muito mais, Jesus desembarca aqui, provavelmente andou até a Praça da Mantiqueira, certo? 50, sei lá, 70 metros, a casa da sogra de Pedro, as ruínas da sinagoga de Jairo, certo? E também Jairo não deveria morar muito longe dali, é tudo muito próximo, né? Quando você vai olhar tudo isso. E de repente Jesus diz: não vai todo mundo comigo não. Jesus fecha a porta. Não uma porta física, com uma fechadura, com uma dobradiça, não, ele fecha a porta de acesso. Ele diz: não vai ninguém. Ô Jairo, avisa aí, ó. Da minha turma só vai Pedro, Tiago e João. Eu resolvo com a minha turma, você resolve com a sua. Então dessa turma aqui, ó, eu fechei o acesso. Preste atenção. Agora não é uma porta física. Não. Jesus está proibindo o acesso, dizendo: eu não quero que esteja comigo num ambiente pessoas que não têm nada a ver com aquilo que eu vou fazer. É isso. Ele está afastando dele um bando de curiosos, de pessoas que não têm nenhum envolvimento, que não têm responsabilidade nenhuma. Você consegue entender isso? É muito importante que nós eliminemos essas pessoas, removemos ou venhamos a remover o acesso dessas pessoas à nossa intimidade, às nossas demandas. Jesus disse: não vai, só vai comigo Pedro, Tiago e João, e pronto. E os outros discípulos não vão, e acabou, não vão. Jesus fechou a porta para alguns que ele achava que não deveria estar lá. Tem gente demais frequentando sua vida, tem gente demais frequentando sua intimidade, tem gente demais participando de coisas da sua vida que não deveria participar. Isso está consumindo você, isso está atrapalhando, e pior, muitos não estão notando. Jesus vai para a casa de Jairo? Vai ressuscitar a filha de Jairo? Sim. Quando ele sai de lá, lembra? O Osias leu aqui: Talita, cum, menina, levante. Vamos embora. Seu pai me chamou para vir aqui. Todos achavam que não dava mais tempo, porque quando ele me chamou, você estava enferma. E no caminho, antes de chegar aqui, você acabou morrendo. É importante você entender isso. O que você chama muitas vezes de amizade, o que você chama muitas vezes de parceria, o que você acredita ter ao seu lado, como pessoas que somam, na verdade acabam consumindo, atrapalhando. Está na hora de você dar uma olhada, certo? E dizer: olha, até aqui. Não precisa dizer para a pessoa, você precisa dizer para você. É para você, você não precisa ofender ninguém. Ah, é, pastor, o senhor está falando bem. Ainda bem que eu vim aqui para Deus falar comigo nesse culto. Vou eliminar todo mundo, tirar do grupo.
O que foi? Pastor Cláudio pregou. Eliminando tudo. Não é isso que eu estou falando, não. Está dizendo? É você entender que está na hora. Tem gente demais fazendo parte disso. Feche o acesso dessas pessoas. Posso ouvir um amém? Isso. Vamos lá, mais um texto. João capítulo 2. Depois você lê em casa o restante. Lê para mim. Isso. 3 dias depois houve um casamento em Caná. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela me dá a ideia de uma porta. Ok? Aqui eu não tenho uma porta explícita. Mas ela me dá a ideia de uma porta que divide 2 ambientes. Um ambiente que nós queremos que todos vejam, e um ambiente que nós restringimos o acesso. Quando está tendo uma reuniãozinha na sua casa, com gente que não tem muita intimidade com você, você já notou que você procura manter essas pessoas na sala, onde normalmente a almofadinha está legalzinha, a cadeira que estava quebrada, você levou lá para outro lugar da porta, porque o pé estava meio bambo, certo? Normalmente, se o sofá tinha... Já sentou naquele sofá que parece que tem um, que vai levar você para outro planeta? Certo? Alguém vai botar alguma coisa ali para dar uma disfarçada, porque ali é um ambiente onde todos vão, mas do outro lado é um lugar de pouco acesso. Eu gosto dessa passagem, porque tem alguém que me parece aqui, me permita aplicar desse jeito, que frequenta os 2 ambientes. Maria é alguém que atravessa a porta e pode ir lá ver onde está a bagunça, certo? As garrafas PET vazias, o saco de lixo, a louça, mas ela também vem aqui fora, onde as coisas estão acontecendo. Aquela porta estava fechada para muita gente, e deve ficar, mas não estava para Maria. Maria era alguém que podia ir lá e vir aqui. Por quê? Porque ela era alguém que estava comprometido com o todo. Maria vem aqui, olha, as coisas estão acontecendo, mas vai lá e diz: esse vinho não é suficiente para ir até o final. Então, o problema é de quem está celebrando a festa. Não. Eu gosto desse texto porque ele me expõe a uma divisão de um ambiente onde eu preciso escolher e ter pessoas que possam ir e voltar, mas que possam me dizer, porque preste atenção, qual é o problema que nós enfrentamos hoje nesses ambientes? Vou te dar um exemplo. O Abner fez algo de errado, as pessoas falam comigo. O Sidney fez algo de errado, as pessoas falam comigo. O Isley fez algo de errado, as pessoas falam comigo. Certo? Se eu faço algo de errado, as pessoas falam com o Abner. Ou seja, qual é a grande questão? Nós estamos precisando de gente que esteja comprometido com o todo. A maioria de nós estamos muito comprometidos conosco. Eu vou te falar o que está acontecendo, mas se alguém perguntar, não fala que fui eu. Mas eu só estou falando porque eu quero o bem-estar da igreja. Pô, você está de brincadeira. Você não está pensando na igreja, você está pensando em você. Porque se você estivesse pensando na igreja, quando você visse algo de errado, a primeira coisa que você faria era ir na pessoa e dizer para ela como é que funciona, com amor, com carinho, com respeito, sim ou não. Isso. Talvez seja muito difícil achar essas pessoas.
gente que tem coragem de dizer que pode, que está envolvida com a situação, sabe? Maria vai lá, vem aqui, a festa não é dela, não é Jesus que está casando, não é Judas que está casando, não é Tiago, irmão de Jesus, não é ninguém, não é nenhum de seus filhos que está casando, ela está lá, mas o texto diz, ela não precisou de convite, estava ali Maria, mãe de Jesus. Ó, a mãe de Jesus estava ali, olha o verso 2, Jesus também foi, Maria não foi, Jesus foi. Provavelmente ele foi convidado por causa dela. A família que estava celebrando era alguém próximo a ela. Mas quem ela é? Ela é uma pessoa valiosíssima nesse ambiente de portas fechadas, de poucos acessos. Ele é alguém que pode entrar do outro lado e ver, vem aqui fora, ver o que está acontecendo e não vai levar conversa para terceiro, não vai fazer fofoca, não vai fazer fuxico, porque nós não estamos precisando de gente para fazer isso. Nós precisamos de gente comprometida conosco, que torce por nós, que nos ajuda a vencer. Não adianta ter alguém do teu lado, é melhor ser 2 do que 1. Espera aí. Vamos cuidado com esse segundo que vai vir para perto de você. O que nós precisamos entender aqui é que precisamos restringir, ou pelo menos selecionar, sabe? Ela é tão selecionada que ela não precisa de convite. Ela é alguém de casa, ela é alguém de perto. E quais são as qualidades de Maria nesse ambiente? Ela é alguém que pode frequentar a minha intimidade, pode saber quem eu sou, pode saber como eu fico nervoso, quando eu fico nervoso, pode saber quem eu sou, certo? Nos meus negócios. É alguém que sabe, e mesmo há um tempo atrás, eu não estava bem, eu tinha chegado de viagem, e eu cheguei no trabalho, no sítio, e eu vi algo que não me agradou. Eu precisava usar, eu tinha uma ferramenta e eu tinha 5 baterias para essa ferramenta. E quando eu fui usar essa ferramenta, nenhuma das 5 baterias estavam carregadas. E aí, eu não estava bem, eu me explodi. Eu explodi, fui grosso, fui ríspido. E aí o rapaz que trabalhava comigo no dia seguinte pediu para ir embora, com toda razão. E eu achei que ele tinha razão de ir embora, porque eu fui grosso. Ele trabalhava comigo há quase 4 anos, e eu fui grosso com ele. Então eu não fui legal, eu não fui cortês. Eu nunca tinha agido daquele jeito, mas naquele dia eu agi. Então quando ele foi embora, obviamente que eu fiquei muito triste. E comecei a ponderar e perguntar se não era importante que eu me desculpasse e que pedisse a ele para que não fosse embora. E para minha surpresa, nas minhas orações, eu recebi uma instrução de Deus. Não tenha perto de você pessoas que não são capazes de entender que você pode ter um dia difícil. Deixe ele ir embora, pague tudo a ele, peça perdão a ele, mas ele não deve trabalhar mais para você, porque ninguém que só é capaz de conviver com seu dia bom merece estar com você todos os dias, porque você nem sempre vai ter um dia. E eu fiz dessa forma, paguei tudo, certo? Nunca toquei nesse assunto, estou contando isso hoje, aqui, mas nunca, não estou usando o nome, certo? Mas ele não soube lidar com o meu dia ruim. Então não pôde, ele teve acesso a uma intimidade minha que ele não conhecia. A uma pessoa que ele não estava, e isso pode acontecer. Por que é que você tem tantos problemas, às vezes, no seu casamento? Por quê? Porque seu cônjuge, certo? Ele vê o pior lado seu, ele também vê o melhor.
Às vezes não valoriza, certo? Mas, e quem não sabe lidar com seu dia ruim, certo? Não está apto para viver com você. E é assim que funciona. Maria era alguém que podia cruzar essa porta, podia, porque tinha acesso. Eu não sei se Jesus tinha, não sei, mas provavelmente não tinha. Provavelmente Jesus aqui como ser humano não teria autoridade nem intimidade para cruzar aquela porta, porque eu não estou falando de coisas espirituais, gente, não espiritualiza. Você tem que ser capaz de selecionar suas amizades, suas sociedades, quem vai estar perto de você, de seu casamento, de seus filhos. Você precisa saber o que é que está entrando na sua casa, certo? Por televisão, por dispositivos. É assim que funciona. Então feche a porta, porque esse ambiente de porta fechada, esse ambiente recluso, restrito, ele determina o sucesso. Maria foi lá dentro e viu, não tem vinho. Então ela foi lá fora e disse para Jesus, eles não têm mais vinho. Pronto, cumpriu a missão dela. Mostrou o que estava acontecendo e pronto. Então pare de abrir a sua vida para todos, para todo mundo. Pare de contar seus problemas. Chega na igreja e desabafa, e conta isso, e conta aquilo outro. Para gente que não tem nenhum compromisso com você, feche essa porta, feche. Feche a porta da sua casa, envolve seus filhos, envolve seu casamento, é só você. Eu não sei, mas esse ambiente de porta fechada, ele é valiosíssimo, porque preste atenção. Jesus diz, entra, fecha a porta e ora ao teu pai. E ele vai ouvir, e pronto. E é assim que funciona. A porta foi fechada, o azeite multiplicou. A porta foi fechada, o menino ressuscitou. Jesus fechou a porta dos curiosos e a menina voltou à vida. É assim que funciona. A porta estava fechada de acesso? Sim, mas quem entrava tinha compromisso. E o último texto que eu quero usar com vocês é 2º livro dos Reis, capítulo 6, verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai, meu senhor, o que faremos? Preste atenção. A porta está fechada. O exército da Síria havia cercado Dotã, a cidade, o lugarejo onde Eliseu estava. Dentro da casa tem 2 pessoas, um jovem aprendiz e um experiente profeta. Dentro daquela casa tem 2 visões. A visão imatura de um menino que ainda está aprendendo a lidar com as coisas, e um homem amadurecido, forjado ao lado, nada mais, nada menos, que do profeta Elias. Esse é Eliseu. Um homem forte, firme. A porta está fechada. O exército não invade à noite, seguindo ordens do rei da Síria, espera amanhecer para invadir e capturar Eliseu. Agora, o rapaz abre a porta. E quando ele olha para fora, ele vê o exército da Síria, carros, cavalos e cavaleiros. Ele está olhando, fez a leitura, e logo depois sai Eliseu pela mesma porta. Ele vê a mesma coisa que o rapaz. Ele olha, está lá o exército da Síria, carros, cavalos e cavalheiros. 2 pessoas olhando a mesma coisa. É o que nós temos. O rapaz aprendiz, o iniciante,
aqui olhando os inimigos, e o homem de Deus, maduro, forjado, olhando aqui. Aqui você encontra um homem firme, seguro, tranquilo, estável. Aqui você encontra um menino desesperado, achando que não tem mais o que fazer, que tudo acabou. Os dois estão olhando para a mesma coisa, para o mesmo lugar, e estão vendo coisas diferentes. Qual é a diferença entre as duas visões? A experiência, o relacionamento, a intimidade. Nós temos a visão de um menino ou de uma menina, a visão de uma menina sobre casamento, uma menina sobre intimidade, a visão de um menino sobre casamento, sobre fidelidade, sobre compartilhamento. Nós temos a visão infantil de um rapaz aqui. Simplesmente ele é novo, ele não tem experiência. Ele está olhando, certo? E o que ele está vendo o desespera. Aqui do outro lado não tem menino. Aqui tem um homem. Um homem que vai olhar para o casamento como homem e não como um menino olha para casamento. Aqui tem uma mulher, né? Me permita. Aqui tem uma mulher firme, forte, uma mulher de Deus, olhando para a situação. Como estão seus filhos, como está sua situação financeira. Aqui tem uma menina. Então a situação é a mesma. Mas quem enfrenta são duas pessoas diferentes. Então a reação aqui, quando essa porta se abre, determina o que vai sair lá de dentro. E aí vem a pergunta: quando o exército cerca a sua casa, sua vida, e você sai, quem é você? Você é Geazi ou você é Eliseu? Você é um homem de Deus ou você é um menino? Você é uma mulher de Deus ou você é uma menina? Pare e pense. Será que você, Eliseu, não olha para seu filho com 12, 13, 15, 8 anos, 17, 19, e não é capaz de reconhecer, Eliseu, que esse menino não é Eliseu, ele é Geazi, ele é um garoto, que ainda tem muita coisa a aprender, que precisa de você? Será que você não consegue ver isso, mulher de Deus? Que essa menina é uma menina. É verdade? E você quer que... Como é que funciona? Você vai continuar olhando o dinheiro como um garoto? Como um menino? Você vai continuar olhando sua vida com Deus como uma menina? Como uma garotinha? É isso? Então é isso. Se alguém fizer alguma coisinha na igreja, você quer ir embora? Então se as coisas não acontecem como você quer, se o modelo não é o seu, você quer ir embora? Isso define sua maturidade, quem você é. Porque quando a porta se abre e o problema fica escancarado, nós vamos saber o que vai se revelar, o que foi formado em portas fechadas. O desespero do rapaz e a segurança do profeta. A diferença da menina para a mulher. Não quero saber sua idade. Não estou falando de idade aqui não. Ainda que eu acho que pessoas muito novas não conseguem ter uma maturidade, né? Ela precisa de mais tempo. Mas a grande verdade é essa. Mas tudo isso é formado lá dentro. Mas pastor, lá dentro onde? Onde? Onde é só você e Deus. É só você e Deus. É o lugar fechado entre você e Deus. Entra, lembra o texto de Mateus?
entra, fecha a porta. Você e Deus. Vai construir entre você e Deus uma estrutura. Ah, você gosta de mostrar em grupo? Ah, é legal. Eu também gosto. Não estou criticando, não. Eu acho maneiro. Né? Mas Jesus disse bem claro, lembra? Quando ele chega para expulsar o demônio de um menino lunático. E ele repreende o demônio e vai embora para casa. E quando ele chega em casa, os discípulos perguntam o quê? Por que é que o Senhor pôde expulsar e nós não podemos expulsar se nós usamos o método que o Senhor nos ensinou? Jesus disse, isso é fácil de dizer. É porque esse demônio que estava nele aqui não sai por aquilo que você está fazendo agora. Faz por aquilo que você fez ontem. Você consegue entender isso? Então está na hora de uma igreja que entra no seu quarto, que dobra seus joelhos, que conversa com Deus na intimidade, e que tudo isso, fica tranquilo, o que você vai fazer lá na sua intimidade, inevitavelmente vai reverberar na luz, porque aquilo que é feito lá, a Bíblia diz que ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da cama, mas hoje as pessoas, ou muitas delas, não tem nenhuma, e pior, utilizam as suas preparações e os seus modelos para determinar a espiritualidade dos outros. Não, porque eu oro desse jeito, porque eu vou para tal lugar, porque eu faço isso. Pô, meu irmão, você vai impressionar menino, o homem de Deus não fica impressionado por suas histórias de oração. Gente madura não se impressiona pelo que você diz, se impressiona pelo que você vive, pelo que você faz, pelo que Deus está fazendo na sua vida. É assim que funciona. Então nós precisamos, por quê? Porque eu sei que tem gente que já está cansada. Eu estou aqui há 11 anos, vamos fazer 12 agora. Eu já estou acompanhando gente há um tempão. E eu vejo como as pessoas são gente boa, vão morar no céu, brother. Mas vão sofrer pra caramba aqui. Então os dois estão olhando para o mesmo lugar. E o garoto se sente, por que ele está desesperado? Porque na ótica dele ele está sozinho. Ah, meu Senhor, o que faremos? O homem de Deus está lá. Com cara de paisagem. E o garoto desesperado. Com medo, sim ou não? Porque ele é um menino. Menino. Sabe o que é pior do que ser um menino? Não saber que é. Você sabe uma das coisas mais poderosas de quem lê e de quem estuda? É o reconhecimento de que não sabe basicamente nada. Por isso continua lendo, por isso continua estudando. Porque quanto mais você sabe que... Agora preste atenção. Quanto menos você sabe, mais você acredita que sabe. Por isso que a tendência do burro, e me permito usar essa palavra agressiva, é ficar mais burro. Porque ele pensa. Por quê? Certo? Porque ele pensa que sabe. E quem sabe, sabe que sabe alguma coisa, mas que ainda tem muita coisa para saber. É assim que funciona. Então, olha só, é a maturidade. O garoto está olhando e Eliseu está olhando. Mas quem é o garoto? O garoto é o aluno do Eliseu. Para de tremer, garoto. Frouxo. Foi isso que Eliseu falou? Não. Senhor, está na hora. Deixa esse menino ver. Mostra para ele que o Senhor está presente. O Senhor estava presente, sim ou não? O garoto via?
Eliseu via, o garoto via, Eliseu via, o garoto via, Eliseu via, isso aí. Porque na hora da luta tem gente que vê, e tem gente. E quem não vê está desesperado. E quem vê? Quem vê? Parece que você fumou. Está tudo jóia, Deus está no controle. Mas vai dar ruim, vai. Não vai não. Eu brinco com isso aqui, já fiz diversas vezes, que eu fico imaginando na minha cabeça, quando eu fico lendo, eu fico imaginando o garoto, Geazi, tremendo assim, ó, olhando o exército. Eliseu era baixinho, ele era gordinho, calvo. E o garoto, eu imagino o exército olhando para os dois. Pensa, o garoto está com medo de morrer, e Eliseu provavelmente já morreu, porque não tem nem reação. Certo? Eliseu. E aí eu gosto quando Eliseu ora, Senhor, pensa o garoto tremendo, pensa assim. E Eliseu fala, Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja o quê? O que eu estou vendo, o que um cego não pode guiar outro cego. Entendeu? Abra os olhos deste menino para que ele... E aí ele olha, gente. E quando ele olha, quem ele vê? Deus, na figura de um exército para proteger os dois. Sim ou não? O exército já estava ali? Sim ou não? Então fala para quem está do seu lado, Deus já está contigo. É você que não está vendo. Geazi, fala, Geazi. Estou até chamando por ele, né? Provavelmente não era ele, mas estou usando o nome dele que é mais conhecido. Tá? Então, Deus está com você. Agora você tem que ver, restringir o acesso, que às vezes é tanta gente na sua vida que você não está vendo. Estão roubando sua atenção. E aí Eliseu ora. E quando Eliseu ora, o menino vê. Agora o menino parou de tremer, provavelmente. Deve ter falado. Estava aí antes, Eliseu. Não estava vendo não, pô. Por isso que você estava tranquilo. Os carros, cavalo de fogo. Caraca, maluco. Que isso, hein, Eliseu? Vem aí. Não, pode vir agora. Chega aí, cavaleiro de fogo. Parece até esses filmes de terror, não parece o cavaleiro sem cabeça? A minha cabeça fica pensando nas coisas. Só Jesus. Um dia eu vou esclarecer isso na glória. Eu vou querer saber como é que era esse negócio. Pensa. E pior, olha só, Eliseu agora faz o seguinte, Senhor, abra os olhos dos meninos. Deus abriu? Abriu sim ou não? E olha o que Eliseu fala agora. Agora, Senhor, fecha os olhos desse exército. Ó, orou para abrir de um. Isso até é dono de ótica. O cara preocupado com a visão. Tá certo? Escute só. Agora, eles continuam enxergando. Eles só não têm um entendimento. E sabe onde Eliseu conseguiu tudo isso? Vê a trajetória desse cara. Arando, quando de repente Elias passa, Eliseu diz, eu preciso me despedir da minha família, porque eu não vou voltar mais, eu sei que o que Deus está me chamando é para um caminho sem volta, então eu não posso voltar para essa profissão, eu não posso voltar para esse ambiente, então me permita acabar com todo o vínculo que me mantém aqui. Eu mato os bois, pego o aparelho, faço uma fogueira, dou uma festa, digo para meus pais, meus amigos, digo para mim mesmo, digo para o mundo espiritual que para onde eu estou indo não tem volta. Então ele faz isso. Dali ele vai a Gilgal, onde começa a trajetória, Gilgal, Betel, Betel, Jericó, Jericó, Jordão, Jordão, ele atravessa, certo? E vai receber de Deus a unção.
uma vida, pelo menos no que diz respeito a pessoas e proximidade. As portas de Eliseu estavam bem fechadas. Bem fechadas. Era alguém acessível, é verdade, pois esse Eliseu era aquele que fez parte da história das duas mulheres de 2 Reis, capítulo 4. Mas aprenda a se relacionar com muita gente, mas deixar poucas pessoas atravessarem aquela porta. Quanto mais seletivo você for com aquela porta, onde em João 2 somente Maria é citada, me parece, transitando nesse ambiente, mais sucesso você vai ter. Quer ir em ambiente de orações? Vá, eles são ótimos, excelentes. Não critique quem não vá. Não gosta de ir, não é o seu modelo, não critique quem vá. Tem gente que vai receber lá, tem gente que vai receber aqui, tem gente que vai receber, né, numa vigília, no monte. E olha, tem alguém orando, deixa orar, mas é no secreto. Vai ao monte sozinho, beleza. Criou aquele ambiente que é só seu, é o seu quarto. Tem esse momento, porque é Ele que tem sustentado as pessoas que eu tenho visto. Termino aqui: 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua. Então preste atenção nesse texto. Bom, 10.000 cairão ao meu lado, ou 1000 cairão ao meu, lado, 10.000 a minha. Então preste atenção. Se esse texto está junto, e 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, isso significa que 1000 caiu para que lado? 1000 caiu para que lado? 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua, mas você, preste atenção. Na Bíblia, a esquerda e a direita têm um grande significado. Os que estão à direita, principalmente sentados à mesa na hora da refeição, eram pessoas, quanto mais próxima da direita para a esquerda, mais honra se tinha. E quando a Bíblia diz que cai mais gente para a direita, Abner, do que para a esquerda, aliás, 10 vezes mais. 1000 caem à minha esquerda. Ou seja, aquelas pessoas que nós esperamos que realmente que caia, que vemos que tem uma vida que às vezes não é das melhores, elas estão caindo para a esquerda. São as pessoas que, aqui me permita, estão afastadas, estão distantes, estão sem um norte. Mas tem muita gente caindo para a direita. Tem muita gente na igreja caindo. Tem muita gente na fé caindo. Esse é um alerta para nós. Por isso, nós fazemos parte de que grupo? Do da direita. Eu não estou falando de política, certo? Aqui no texto, porque hoje tem que ter cuidado. Nós fazemos parte aqui. E aí o texto diz que tem 1000 caindo aqui para cá, com pecado, com prostituição, com uma série de coisas. Mas tem muita gente caindo para cá, gente, para a direita. Mas a promessa é de que nós não seremos. Mantenha a porta fechada.